Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Quieco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário, o grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Falaremos então da profecia de Amós. A profecia de Amós é uma profecia bastante dura, bastante intensa. Amós foi um profeta realmente muito enfático, que chegou ao ponto, inclusive, de ser expulso da região onde profetizava. Tamanha era a sua dedicação, o seu afinco e o rigor das palavras que ele, claro, manifestava como profeta de Javé. É um livro também pequeno, por isso é classificado como um profeta menor, tem 9 capítulos, e a história de Amós é uma história realmente muito intensa, muito bonita. Amós, ele nasceu na região de Judá, na região sul, naquele período, como a gente sabe, onde os reinos estavam divididos. Então a gente tinha o reino de Israel ao norte, o reino de Judá no sul. Nunca esquecemos disso, né? Sempre reforço para que a gente compreenda que esse grande período monárquico foi o período de divisão em Israel, onde a gente teve essas 2 monarquias acontecendo. Então, mesmo tendo nascido em Judá, no sul, ele é convocado por Javé a ir ao norte, onde as intenções assírias já estavam sendo iniciadas. A gente está falando ali de aproximadamente 760 a.C., no período do rei Jeroboão II. Então foi um período ali que estava antecedendo aquela grande invasão assíria e dominação assíria, como a gente sabe que ocorreu já por ter falado em vídeos anteriores. Então Amós, ele é esse profeta. Ele sai de Judá no sul, vai para o norte para profetizar, basicamente com uma grande missão,
A missão dele é tentar fazer com que a injustiça de Israel ela diminua, ela caia por terra, pois as pessoas, especialmente as mais abastadas, também a classe governante e política, eles estavam tendo uma série de atitudes e ações que eram contrárias aos preceitos de Javé. E por isso ele foi enviado para lá, para denunciar praticamente até por nome esses malfeitores, esses injustos dentro do processo do reino de Javé. Então, basicamente, Amós, na sua vida profética, ele teve essa principal missão, que foi a missão de apontar os injustos e as injustiças e tentar fazer com que eles se livrassem desse mal, desse pecado, o que levaria Israel inteiro ao declínio. Então, além de falar especialmente sobre essa missão profética de Amós, a profecia ao final dela também apresenta 5 visões, que são visões que se consolidaram, elas aconteceram, são visões apresentadas pelo profeta sobre o que viria a ocorrer com aquele povo, penas, penitências e sofrimentos que estariam diante de todas essas atitudes impuras e inadequadas que eles estavam tomando. Então, agora que a gente compreende a essência, a gente compreende essa contextualização da profecia de Amós, vamos falar dos fatos mais relevantes. E a profecia, ela já se inicia como fato mais relevante, ela já se inicia apresentando algo que é muito frequente em diversos livros proféticos, que é um julgamento de Javé às nações que são contrárias a Israel e Judá. A gente já observou isso desde os profetas maiores, Isaías, Jeremias. Sempre há um momento da profecia onde Javé se utiliza desses profetas para fazer um julgamento às nações, para dizer, olha, nações pagãs que estão aí intentando contra Israel, vocês terão seu dia, seu julgamento chegará, parem, freiem essa investida sobre Israel. E basicamente a profecia se inicia assim, falando tanto do reino do norte, Israel, quanto do reino de Judá. Especialmente por motivos como injustiça, como desprezo pela lei de Javé, por todas essas circunstâncias de desvio à conduta, Javé indica que Judá e Israel serão invadidas, serão martirizadas e seu povo será enviado para o exílio. Mas que essas nações que assim o fazem também terão seu julgamento. Pois, de uma certa forma, todos eles, invadidos e invasores, têm o seu mal nas mãos. Esse é o entendimento que o livro nos apresenta logo no seu início. O julgamento de Javé às nações que intentam contra Israel e Judá. E então o livro nos apresenta que Amós, ele é tirado da sua terra, que é o sul, em Judá, vai para o norte em Israel para lá profetizar, na região da Samaria, região que futuramente seria invadida pelos assírios. E nessa missão, o principal e grande alvo desse profeta é apontar para aqueles que estavam sustentando a injustiça de Israel. Ele fala especialmente dos mais abastados, dos ricos que têm um grande domínio econômico, produtivo na região, e fala também dos governantes e políticos que sempre estavam em tramas com esses mais abastados. Então disse até na profecia que esse é o ponto alto da profetização dele, o ponto alto da sua missão como servo de Javé. É justamente tentar apontar essas bases, esses pilares da injustiça que se prolifera por lá. Que não é o povo necessariamente comum que está desenvolvendo todo esse desvio às condutas manifestadas e direcionadas por Javé, mas sim são essas pessoas que têm o domínio nas mãos, o domínio do dinheiro, o domínio da economia, o domínio das informações. Essas são as pessoas apontadas por Amós. E nesse momento em especial, a profecia faz uma apresentação muito bonita, muito interessante, onde Amós, claro, falando em nome de Javé, ele diz que a grande tristeza de Javé, ela acontece porque houve uma aliança com seu povo, e que Javé mantém essa aliança constantemente, mas o povo, seus governantes, seus sacerdotes, não. Então a tristeza de Javé é por haver uma aliança, haver um compromisso que não é respeitado continuamente pelo seu próprio povo. Então, nesse momento, a profecia ela faz esse registro de uma forma bastante bonita, bastante intensa. Na continuidade da profecia, Amós, então, através do seu livro e até fazendo um registro, segundo o entendimento bíblico, segundo até a coerência literária, toda a estrutura, ele é considerado como o próprio autor da obra pela descrição que faz dos fatos, relatos, até da sua participação diante dos acontecimentos. No caso desta profecia, Amós é considerado o próprio autor da obra. Então aqui, nesse momento, passado por esses pontos relevantes que a gente comentou,
são apresentadas algumas ameaças profetizadas por Amós. Ainda não são as 5 visões, são ameaças que ele profetiza e que acabam se cumprindo em seu contexto. Uma delas é a destruição da Samaria, a grande capital de Israel, dos povos do norte. Então a destruição de Samaria é uma ameaça que é profetizada por Amós. Outra grande ameaça profetizada por ele é a ausência de refúgio para aqueles que partem de Israel. Então, diante daquilo que acontece, Amós ele profetiza, ele consegue manifestar, através das suas palavras proféticas, que esses israelitas que estarão dispersos, que serão invadidos pelos assírios, eles não terão refúgio. E que isso faz parte de uma grande punição que lhe está sendo imposta. Outra ameaça profetizada por ele é chamada de a desolação das damas. Por que isso? São aquelas damas da sociedade que tinham seus maridos, que são aqueles mesmos abastados que Amós falava no início da profecia, elas terão seu fim, porque elas acabavam representando a imagem do desvio às condutas, exacerbando e se utilizando daquilo que os maridos poderosos conseguiam usurpar do povo para criar uma imagem de grandes damas da sociedade, com grandes riquezas e grandes ações sendo feitas, o que na verdade estava sendo sustentado por corrupção e injustiça. A quarta ameaça profetizada por Amós seria uma condenação àqueles que cultuavam outros deuses, que estavam sendo gradualmente inseridos no ambiente, no seio espiritual de Israel, desprezando até tudo que Javé já havia feito por esse povo, trazer outros deuses para o seu ambiente, para a sua rotina. E outra ameaça que Amós profetizou nesse momento seria uma indiferença que Javé tem, ou teria, com os indiferentes a ele. Então, como vocês podem ver, nesse momento da profecia, Amós ele traz 5 ameaças, ainda não são as visões que ele teve. São ameaças que ele vai anunciando e vai profetizando ao longo de toda a sua manifestação, a sua missão como servo de Javé. Essas ameaças elas acabam caracterizando toda a estrutura social que se vivia naquele momento. Então, se a gente percebe, se a gente compreende a profecia de Amós como uma sequência de eventos e acontecimentos, talvez essas ameaças apresentadas e profetizadas por ele acabavam resumindo todas as condições sociais, econômicas e religiosas que aconteciam no momento. Particularmente compreendendo que Amós era nascido no sul, é mandado para o norte, ou seja, uma terra onde ele não tinha a sua ambientação, ele não tinha crescido no norte. Ele é mandado para lá por ser uma pessoa diferente, por ser uma pessoa neutra aos acontecimentos, que poderia fazer apontamentos sem ter vínculo com ninguém. Né? Isso talvez seja uma das características mais importantes para a gente compreender a atuação de Amós. Ele foi enviado como neutro para apontar que os mais abastados, governantes e os políticos estavam cometendo injustiças absurdas e que essas injustiças desviavam o povo dos preceitos de Javé, conduzindo esse povo gradualmente ao domínio assírio. E Amós, por fazer isso e apresentando e resumindo isso nessas ameaças que foram apresentadas agora há pouco, ele de fato mexeu naquilo que era o ponto mais sensível da sociedade israelense, né, que eram suas bases até conceituais, religiosas, espirituais, que estavam dominadas pelo mal. Por isso que ele acaba sendo expulso de lá e tendo que voltar para Judá. E claro que ao longo de toda a sua atuação profética, especialmente falando nominalmente a essas pessoas que eram, segundo ele, o mal envolvido ali naquela sociedade, né? Eram peças ruins envolvidas na sociedade, a profecia sempre vai dizendo que não há mordomia e não haverá justiça para os injustos, né? E que no momento e no dia de julgamento que acontece para cada um desses atos ele seria visto e seria julgado por Javé. Então que não havia como escapar, né? Que as pessoas poderiam escapar desse julgamento, talvez, num momento de luxo, num momento onde eles conseguiam ter o domínio do poder. Mas que haveria um momento chegado do verdadeiro julgamento de Javé e que desse ninguém escapa. Então Amós ele foi muito forte. E o interessante é que a profecia era de fato nominal, ela apontava mesmo o dedo para quem estava fazendo isso. E na última parte da profecia de Amós, algo que também é muito conhecido, né, muito estudado até, biblicamente falando, são as 5 visões que Amós teve. Então aqui nesse momento eu vou falar para vocês, a gente vai dividir quais foram essas 5 visões que finalizam a profecia de Amós. A primeira visão é uma nuvem de gafanhotos. E essa visão é acompanhada de uma explicação profética de que algo viria para assolar aquele povo.
e Amós intervém e pede por misericórdia de Javé, que lhe é concedida. Então essa é a primeira visão, a nuvem de gafanhotos. A segunda visão é um julgamento pelo fogo, né? A visão de que Javé enviaria fogo, talvez para fazer uma devastação. Nessa segunda visão, novamente Amós intervém diante de Javé pelo povo, especialmente pelos menos favorecidos, os lavradores, aqueles agricultores. Javé mais uma vez o atende misericordiosamente. Na terceira visão, que é entendida como o prumo de Deus, ou seja, a maneira correta de se portar diante dos preceitos de Javé, ele faz um ataque através dessa visão direto à decadência monárquica de Jeroboão II. E é inclusive nesse momento que ele é expulso por afrontar a monarquia diretamente. Eu havia comentado aí que num dado momento ele foi expulso daquela terra, o momento é justamente esse, quando ele apresenta essa terceira visão do prumo de Deus, que dá todo esse sentido. Retidão não estava sendo seguida. Javé pede retidão. Na quarta visão fala-se sobre as frutas maduras, que é chegado o momento de que essas frutas amadureceram, estão apodrecendo e vão cair. A relação que é feita diretamente na profecia é com a queda da Samaria, que era a cidade capital de todo o reino de Israel. E essa queda aconteceria justamente por isso, amadurecimento e podridão, né? Não conseguiu estabelecer e reestabelecer as suas condições de vida, de espiritualidade, de religiosidade. Então estava agora apodrecendo e à mercê de invasores. E a sua quinta e última visão era a morte dos abastados, né? Uma visão que ele teve, que ele compartilha, que ele divide na profecia, falando sobre a morte daqueles que eram injustos, daqueles que estavam desviados às condutas e aos preceitos de Javé, comentando até na própria profecia que essa morte era necessária para que o renascimento daquilo que era bom acontecesse, tal como a gente já viu em várias outras manifestações proféticas, não apenas de profetas menores, mas também de profetas maiores. E com essas 5 visões que Amós teve, a profecia é encerrada. Como eu falei para vocês lá no início, é uma profecia dura, de muitos apontamentos, um profeta que chegou ao ponto de ser expulso do local onde profetizava, porque a missão dele de fato foi muito difícil. Tentar de alguma forma apontar que a injustiça dos poderosos, dos gananciosos, que estavam envolvidos com governantes e políticos de Israel, estava conduzindo o povo ao desastre, que seria a queda da Samaria e o avanço assírio, que causou todo aquele exílio que nós sabemos em Israel. Espero que vocês tenham gostado muito dessa apresentação, dessa abordagem. É uma profecia realmente muito pesada, muito intensa, mas recheada de ensinamentos maravilhosos no contexto bíblico, tá bom? Faço o convite novamente, não é inscrito? Se inscreva no nosso canal para acompanhar nossos conteúdos. Nós temos, além desse livro, os vários outros que serão colocados aqui, para que você possa ter um profundo conhecimento sobre a palavra. Outro convite que eu faço e reforço, nosso projeto A Bíblia em Resumo é um livro, e você pode baixar gratuitamente. Aí na descrição você tem 2 links, um link para você poder baixar em PDF, como eu comentei, celular, tablet, no seu computador, onde você quiser. O mesmo conteúdo, o mesmo material que é apresentado gratuitamente através do PDF, você vai no segundo link e tem a opção de comprar ele, né? E com essa venda, você vai na nossa lojinha virtual Cheguei na Sua Casa. Qual que é o objetivo da venda? É fazer com que a gente possa ajudar instituições aqui da região onde eu moro, que é Cotia, e também fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez mais longe a mais e mais famílias. Espero que você tenha gostado dessa apresentação sobre a profecia de Amós. Nos vemos nos próximos vídeos, onde continuaremos falando sobre os profetas menores. Tchau, tchau!